Olá pessoal, bom dia. É, Hoje eu venho em uma forma mais não trazer um pouco de alegria para você, não que esse vídeo não venha te transmitir uma alegria intensa, muito pelo contrário, ele vai te trazer uma alegria, uma satisfação muito intensa, porque venho falar uma coisa que eu acordei desde né, de ontem. Eu tenho sentido uma falta assim do meu pai, né? Eu tenho sentido saudades dele, por ele não estar mais aqui no meio de nós. E eu chorei bastante ontem, quando eu tava no hospital ali com o Rani, com o Tawan. E eu fiquei fazendo uma reflexão sobre o que é a vida, né? Nós temos uma vida, ganhamos uma vida totalmente gratuita e infelizmente não sabemos cuidar dela. Morremos e às vezes nem aprendemos como cuidar dessa vida tão preciosa que ganhamos assim totalmente gratuita, né? E aí eu fiquei pensando, e aí me senti uma falta do meu pai, talvez pela fragilidade que eu estava vivendo naquele momento ali, vendo dois filhos doentes. Então eu surtei, surtei em saudades. Lembrei de minha mãe, lembrei de meu pai e percebi que eu estava órfã. Eu e minhas irmãs, nós ficamos órfãos de pai e de mãe. Triste realidade, né? Eu sei que tem muitas pessoas por aí. Temos uma família de uns primos nossos que ficaram também órfãos de pai e mãe, mas eles ainda, alguns já estavam crescidos e outros não, ainda não estavam tão crescidos assim. E a família terminou criando eles, né? E hoje a gente sabe, a gente sente, hoje eu senti, ontem eu senti o que é estar órfão, né? Saber que você não tem nem seu pai e nem sua mãe mais aqui pra tá te aconselhando, tá te falando, puxando sua orelha, tá gritando, tá dizendo, tá errado isso. Como meu pai e minha mãe fazia muito. Minha mãe muito mais, porque a gente teve uma convivência muito maior com minha mãe do que com meu pai. Mas eu não vim falar da minha mãe, porque minha mãe teve uma vida muito linda, né? Muito sofrida, uma guerreira que batalhou como tantas outras guerreiras tem por aí. Eu vim falar do meu pai, né? Meu pai, eu queria tanto, quando o pastor lá no cemitério perguntou quem queria falar alguma coisa, eu queria ter a coragem de levantar e falar algo pro meu pai. Não pro meu pai, porque meu pai não estava mais ali, né? Meu pai voltou, o espírito dele voltou para Cristo. Quando morremos, nosso espírito ganhamos a oportunidade de voltarmos para Cristo ou não. Ou esperarmos o dia do julgamento, né? Talvez seja essa, não tenho um bom entendimento sobre isso, mas é o que eu penso. E quando o pastor falou, quem quer falar alguma coisa, que eu vi que minha irmã Simone não tinha pra falar, e eu sei que tinha muita gente ali querendo falar muita coisa, porém, em momento de emoção, você não consegue falar tanto. Então eu esperei. Ontem eu falei, eu vou fazer um vídeo e vou falar tudo que eu queria falar naquele dia, mas que eu não consegui. Não por nada. Eu não queria falar pro meu pai, porque ele não estava mais ali. Eu queria falar para todos os presentes que estavam ali, mas eu sei que você que estava naquele dia vai estar também vendo esse vídeo. E eu tô falando para você e para os demais que não puderam estar naquele lugar. Meu pai, ele teve uma vida preguiça, né? Uma vida no tempo da ignorância, vamos falar assim. Ele não conhecia Cristo, ele não sabia quem era o verdadeiro Cristo e viveu a vida dele da forma que ele achava que era verdade, que a verdade dele era aquela, que aquilo que era real. E foi um homem que teve 9 filhos, criou 4, criou todos os 9, porém 5 teve uma fase da vida que eles se separaram. Minha mãe e meu pai se separou, ele formou uma outra família. Minha mãe continuou com a gente, só arranjou um padrasto pra gente, que por sinal foi um paizão também pra nós. E aí ele viveu da forma que ele achava correta. Nós também, né? Não tinha muita proximidade com ele, porque você sabe que uma separação onde envolve filhos sempre é dolorosa, né? E as consequências vêm. E com o passar do tempo, a gente perdeu nossa mãe. Meu pai se aproximou muito mais da gente, muito mais. Ele foi muito mais presente. Embora eu logo parti para uma outra vida de casada e me afastei muito do meu pai. Mas minhas irmãs deram continuidade a isso. Logo depois me separei e voltei a esse convívio legal com ele. Foi quando logo depois, pouco tempo depois, aí ele descobriu uma enfermidade. Lutou bastante por essa enfermidade. Gente, não acreditem. Meu pai foi um verdadeiro homem de fé. Uma pessoa que não conhecia o verdadeiro Cristo, mas que atribuía tudo. Até uma consulta dele
se alguma consulta, ele achasse alguma consulta pelo SUS, ele dizia que foi Deus que fez. Ele sabia agradecer a Deus, dizendo que foi Deus que tinha feito aquilo. E ele ainda falava assim, porque muita gente tá da mesma forma, a gente pior, minha filha. Com todo mundo que foi visitar meu pai, ele contou essas histórias. Tanta gente com situações piores, e eu conseguia, isso foi Deus, isso foi Deus. Ele tinha um testemunho lindo, que ele contou a gente assim, de uma forma tão... Eu até gravei, só que eu fui assaltada e eu perdi esse celular, eu gravei para minha irmã Leninha, ele me contando esse testemunho. Infelizmente eu fui assaltada, não deu tempo de passar para um outro lugar. Mas um testemunho muito lindo, onde ele foi botar um catéter. E foi uma coisa assim, impressionante, coisa que eu não estou conseguindo me lembrar por detalhes para contar a vocês agora, mas eu posso contar depois. E aí, depois dessa enfermidade, ele começou a ir para médico, consultas, e chegou ao quadro que se descobriu realmente o que ele tinha. E ele simplesmente lutava o tempo todo junto com Deus, sem o aceitá-lo ainda. Mas ele atribuía já tudo a Deus. E um dia eu fui visitar ele na casa dele, ele disse que os crentes estavam indo direto na casa dele, que ele estava gostando das orações e tal. Ele, Simone, tá trazendo, tem vindo muito crente aqui. Isso é bom, né, meu pai? Ele dizia, é bom, ele atribuía muito, e ele não era evangélico, não tinha aceitado a Cristo ainda. E ele atribuía tudo que acontecia na vida dele, um exame que ele conseguia fazer, um resultado bom, um resultado negativo, tudo ele atribuía e dizia que foi Deus, foi Deus. E teve um dia que eu cheguei lá e ele falou que o pastor tinha ido lá e tinha feito o apelo se ele aceitava Jesus. Ele falou, minha filha, mas não é hora ainda, vou esperar ainda ficar bom, que eu vou na igreja aceitar Jesus. Eu falei a ele assim, meu pai, o senhor já é crente. Você já tem um coração de crente, porque só quem tem um coração crente consegue agradecer e atribuir a Deus todas as coisas que acontecem na vida. E o Senhor está fazendo isso. Ele falou, é mesmo, minha filha, é mesmo. Eu ficava muito feliz, porque toda vez que eu chegava lá, ele contava algo que me fortalecesse na presença de Cristo, que me mostrasse que Cristo estava ali, que Deus estava fazendo uma obra, que Deus estava restaurando a vida dele espiritual. Isso eu saí de lá muito feliz. Embora visse o quadro clínico dele não tão bom assim. Muitas das vezes não vi um quadro clínico legal. Porém, eu tinha a certeza de que ele ia me passar uma coisa bem positiva. E chegou um dia que ele aceitou Jesus e ligou, mandou um áudio. Minha filha, eu agora sou irmão, viu? A paz do Senhor, você tem que me dar a paz do Senhor. Menina, eu fiquei tão feliz. Eu creio que todo mundo na nossa família ficou muito feliz. E foi muito linda a convenção dele. Foi, assim, uma coisa dele, Cristo, pessoal, mas que depois ele pediu a uma irmã minha para, se eu não me engano foi Elba, não consigo ter uma clareza ainda desse assunto, mas se eu não me engano foi Elba que ele chamou e pediu para ler uma Bíblia e tal, que ele queria aceitar Jesus, essas coisas aconteceram. Mas foi uma convenção muito linda, porque foi uma coisa pessoal dele com Cristo, que ele já era convertido, ele já falava de Cristo, ele já sentia a necessidade de agradecer as coisas a Cristo, né? Esse Deus tremendo e maravilhoso. Daí ele me ligou, me mandou um áudio e eu falei, amém, amém. Eu chorei, gostei, falei a ele que eu amava ele muito. E agora a gente não era só pai e filha, a gente era irmãos em Cristo. Éramos irmãos em Cristo. E eu dizia, eu quero a paz do Senhor. Ele falava muito isso, era muito forte, era muito positivo, ele era muito verdadeiro na hora que ele falava essas coisas. E toda vez que eu ia visitar ele, ele desejava a paz do Senhor, ele falava que crentes foram lá visitar ele, e que ele chegava no hospital, ele ficou internado várias vezes, ele também falava, toda vez que ele ia embora, abraçava, beijava ele. Sei que não era diferente com minhas irmãs, todas elas ele fazia a mesma coisa, eu abraçava, beijava, dizia a ele que amava ele, e ele dizia, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor, minha filha, me dava a bênção, mas sempre era a paz do Senhor. Então, meu pai deixou um grande legado, né? Teve uma vida totalmente na ignorância, mas nos últimos meses da vida dele, ele abre os olhos espirituais do meu pai foram abertos. E ele conseguiu enxergar a grandeza de um Deus. Não que ele não conhecia Deus antes, ele poderia até conhecer a Deus, assim, por falar ou por ele se adaptar, achar que aquilo era legal, mas ele conheceu verdadeiramente a Deus. E isso é um prazer de poucos, não é privilégio, é um prazer, porque todos nós temos esse privilégio. Deus nos dá essa oportunidade todo o tempo de estarmos conhecendo, buscando a Ele, atribuindo a Ele tudo. A gente acordado, olha, eu estou viva, meus olhos estão batendo, eu estou falando com você.
tudo isso é graças a Deus. E meu pai, nos últimos meses de vida dele, ele soube fazer isso com louvor. E todo mundo que foi visitar meu pai saiu de lá sabendo assim, verdadeiramente ele é crente. E ele dizia que toda vez que ele ficava internado, quando ele ficou internado a última vez, ele dizia que ia fazer um culto enorme lá na casa dele. Viu, minha filha, vai ter um culto lá. Falei, a gente vai fazer um cultão lá. E a gente riu muito com isso. E já estava marcado um culto na casa dele na segunda-feira. Mas ele já tinha feito um culto espiritual, ele e Deus, né? Eu queria falar naquele dia ali no enterro no sepultamento do meu pai. Queria falar para aquelas pessoas que a gente não enxergasse a vida do meu pai antes dele se converter a Cristo, mas que a gente conseguisse enxergar a vida de meu pai após a conversão dele a Cristo. Se tornou um homem íntegro, um homem que passava a imagem e semelhança de Cristo, um homem que tinha a certeza de que, independente do que estava acontecendo com ele, Deus estava com ele, do lado dele, ajudando ele. E ele, apesar das dores, apesar de ver aquela doença, aquela enfermidade tomando ele, levando ele, ele não desistiu de Cristo. Ele foi até o fim com Cristo. Ele foi até os últimos suspiros dele com Cristo. Ele não desistiu de Cristo. Porque muitas das vezes, infelizmente, nós somos humanos. Quando a dor aperta, quando tudo aperta, a gente... que Deus é esse? Ele não. Ele deixou esse legado muito lindo para mim, como filha, para minhas irmãs, como filha, para a esposa, para os amigos. Ele deixou para a família. E eu queria dizer para meus tios, para as minhas tias, para meus primos, para as minhas primas, para minhas irmãs, para os meus irmãos que ainda não são evangélicos, mas já conhecem a Cristo, porque meu pai falava desse Cristo. E eu quero dizer a todos a vocês que vale muito a pena servir a esse Deus, independente do tempo que for. O tempo é de Cristo diante da sua vida. Não sou eu, não é ninguém. É o Espírito Santo que vai te convencer, como convenceu meu pai de uma forma tão linda. Hoje a saudade fica. Queríamos ele aqui, queríamos ele curado, sadio. Vamos lá cantar o hino da vitória, pregar para Deus e o mundo o que Deus fez na sua vida, mas ele não está mais aqui. Mas Cristo também morreu e ressuscitou. E até hoje o maior testemunho já vivido, já contado na história da humanidade é o de Cristo. E não é só porque meu pai não está mais aqui que esse testemunho vai deixar de ser contado. Muito pelo contrário. Eu creio que eu, minhas irmãs, todo mundo que teve uma convivência com meu pai durante esses últimos meses de vida dele, esses últimos anos, vamos dizer assim, vai ter uma história para contar sobre ele. E grandes pessoas vão ser alcançadas nesse testemunho de muita fé. E embora a morte para o mundo, né, para as pessoas que não conhecem a Cristo, não conhecem a verdade de Cristo, a morte é uma derrota, é um fracasso. Mas para nós que servimos a Deus, a morte é vida. E vida em abundância é vida eterna. Nós sabemos disso. E eu creio que meu pai está bem. Eu creio que o espírito de meu pai retornou para Deus. Aquela carne apodreceu, de nada vale, somos pó e do pó voltaremos. E o importante é que ele deixou o espírito dele ter esse privilégio de estar perto de Deus. Isso é lindo. E eu vou carregar essa mensagem que ele deixou, esse legado, né, que meu pai deixou, eu vou carregar pro resto da minha vida. E onde eu for, eu farei questão de contar o tanto que meu pai teve de experiência com Deus, o tanto que meu pai foi tão positivo, nos fortalecia só em dizer assim, a paz do Senhor, minha irmã, porque só quem conhece a história de meu pai sabe o que eu tô falando. Só quem conhece o que meu pai viveu, onde meu pai viveu, onde meu pai foi criado, como meu pai foi criado, que sabe, que vai entender o que eu tô te dizendo. Porque hoje dói, as lágrimas rolam, porque a gente não escuta mais ele falando, eu te amo, minha filha. Mas a gente sente. Um primo meu, George, falou assim pra minha prima, ele não morreu, as pessoas que a gente ama nunca morrem. Quando a gente guarda elas no coração, elas permanecem vivas em nós. E é isso. Minha mãe nunca morreu, minha irmã Cristiane também nunca morreu. E meu pai não morrerá jamais. Não será diferente com ele, porque eles estão guardados nos nossos corações e nós vamos lembrar deles assim, de uma forma tremenda e sincera, para mostrar o quanto eles foram importantes na nossa vida e continua sendo, porque minha mãe tem um testemunho de mulher guerreira. Nossa, minha mãe foi minha mãe. Minha irmã Cristiane, nossa, a gente não tem nem o que falar, né, sobre minha irmã Cristiane. Todo mundo conheceu minha irmã Cristiane.
como conheceu minha mãe também. Nossa, são pessoas incríveis que deixaram, tem testemunho, tem coisas para nós contarmos que edifica a vida de muitas pessoas, inclusive a nossa. E meu pai tá aí com essa historiaça, né? Uma história enorme, bonita, de fé, de otimismo e de persistência. Nos últimos momentos de vida do meu pai, ele se calou. Ele não bebia, não comia e nem falava mais nada. Ele só, ai, tá doendo, tá coçando, nem falava, ele fazia gestos. Eu creio que naquele momento Deus permitiu que meu pai não comesse, não bebesse nada, para jejuar em prol do próprio espírito dele, para purificar o espírito, para entrar, para se encontrar com o nosso Pai. Porque depois da morte segue-se o juízo e todos nós temos um encontro verdadeiro com o nosso Deus. E meu pai precisava desse jejum. E assim ele fez. E depois partiu. Para a glória de Deus. Então eu queria dizer tudo isso naquele dia que meu pai deixou essa grande lição de fé. Que meu pai deixou uma lição em que a gente pode andar, rodar, correr, se esconder. Mas quando você é um escolhido de Deus, não tem pra onde fugir. Até mesmo uma enfermidade te aproxima dele. Porque Deus cria estratégias para nos manter mais próximo dele. Agradeço a todos vocês, um grande abraço, desculpa as lágrimas, mas hoje ainda uma lágrima de dor, amanhã uma lágrima de saudades, com a certeza de que já já nos encontraremos na glória. Beijo, desculpa as unhas.